Aí vem 2013, que é um caso muito complicado, muito mal interpretado, né? Tá falando das manifestações? Das manifestações. Por que é mal interpretado? Ó, o jeito que eu vejo é o seguinte, eu vejo uma galera altamente incomodada. Começa com o lance lá dos 20 centavos e acaba escala para uma parada muito ligada a um movimento anticorrupção. Na minha opinião, quando você está falando de corrupção, parece uma bandeira um pouco vaga, porque se você for se você for perguntar para qualquer político, ele vai falar que ele é contra a corrupção. Então me parece uma bandeira um pouco vaga, me parece algo assim meio que acabou virando depois um sentimento anti-PT absoluto. Então, exatamente essa interpretação, que é a interpretação que as pessoas têm de fora, né? Nós, PCO, principalmente a juventude do partido, o pessoal ali participou da manifestação. Então, nós acompanhamos essa manifestação em todos os acontecimentos. E foi assim. Começou o movimento pelos 20 centavos, que era um movimento que tinha todo ano. Tinha um grupo que chamava MPL, Movimento pelo Passe Livre, que convocava essas manifestações. E vários grupos de esquerda participavam, inclusive nós mesmos. Vários anos teve a manifestação, não aconteceu nada. Aquele negócio assim, foram na prefeitura, papapá, e morreu. Só que esse ano a situação era diferente. Primeiro que começou a participar um pessoal da periferia. Os chamados Black Bloc era tudo gente da periferia. Não sei qual influência que eles tinham para ter essa ideia de Black Bloc, mas veio daí. E esse pessoal não reagia bem como a esquerda, né? Porque a esquerda ela tem um mau hábito assim, de apanhar da polícia e fica tudo por isso mesmo. Esse pessoal reagia, né? O que a gente achou muito positivo. E aí a coisa começou a escalar. A polícia batia, o pessoal quebrava coisa e tal. Num determinado momento, né, teve a repressão começou a crescer, e aí num determinado dia, o Alckmin decidiu comprar essa briga. Meio que assim, falou, vou acabar com isso aqui agora. E ele colocou toda a polícia de São Paulo na rua. E com a ordem de arrasar, né? Foi engraçado até porque naquela época a gente tinha um programa eleitoral gratuito de 5 minutos. E a gente tinha feito um programa denunciando a repressão da última passeata, né? A polícia e tal, tinha cenas da polícia batendo no pessoal. Quando a passeata estava no auge e a polícia reprimindo duramente, e estava nos canais de televisão, entra o nosso programa denunciando a repressão. Foi muito interessante. Entendi, olha. A repressão foi duríssima. Vocês devem lembrar, um jornalista perdeu o olho. Eu lembro disso aí. Bateram em todo mundo, bateram até em Velha, na Avenida Paulista. Isso provocou uma revolta generalizada, muito grande mesmo. E aí o pessoal marcou o próximo ato para terça-feira. Isso aí foi numa quinta-feira. O pessoal marcou o ato para terça-feira e fez um evento no Facebook. De quinta para sexta, 300 mil pessoas confirmaram a presença. Aí o pessoal olhou e falou, isso aqui é um desastre. E eles decidiram intervir. Na terça-feira, a manifestação estava toda infiltrada. Tinha polícia. Depois a gente não percebeu na hora, a gente sabia que tinha gente, mas não sabia quem era. Eles contrataram setores de torcidas organizadas para ir no meio da manifestação. E eles iam com o seguinte refrão, abaixa a bandeira, abaixa a bandeira. E eles gritavam, abaixa essa bandeira e levanta do Brasil. E começaram a intimidar a manifestação. A gente não abaixava a bandeira, mas o resto da esquerda ficou muito assustado. Começaram a baixar a bandeira. E aí eles tomaram conta da manifestação, apesar de que eles eram uma minoria. Isso aconteceu 3 vezes seguidas. Os infiltrados tomando conta da manifestação, você tá Eles dizendo? botaram literalmente parte da esquerda para fora da manifestação. Uma coisa muito doida. Aí é que aparece a manifestação como sendo contra a corrupção, tá? Mas era uma farsa. O pessoal não estava lá por causa da corrupção, o pessoal estava lá por causa da violência policial. Mas, tipo, eu entendo esse argumento, mas eu não sei se eu vejo dessa forma 100%, na real. Porque
eu acho que a corrupção, e quando eu digo corrupção, eu digo todo o sistema e toda a ineficiência dele, e as pessoas sentem essa pressão, né? Eu acho que tudo isso culminou a um sentimento que foi preso na sociedade, e quando chegou esse momento de extravasar e de ir pra rua, ele fomentou muito das pessoas lá, tá ligado? Esse sentimento de quão corrupto é o nosso sistema, tá ligado? Eu não sei se isso não teve Mas nenhum depois, papel. né? Tudo bem, isso aí aconteceu. Teve um setor que saiu à rua contra o PT por causa Não, da não, não. corrupção. Eu não digo que é contra o PT, na real, tá ligado? Porque eu não acho que o PT engloba. Ele, apesar dele ter muita responsabilidade nessa parada de corrupção, eu acho que ele não é, tipo. Ele não causou a corrupção, tá não, ligado? isso aí, sem dúvida. E essa corrupção, ela vem de muitas décadas no Brasil, e esse sentimento que amassa o cidadão, ele vem de muitas décadas também, entendeu? Então eu acho que não o PT, mas sim toda essa injustiça que a gente sofre com esse sistema totalmente escroto que a gente tem, isso deu muito combustível para as manifestações do Pode ser. 2013. Não era muito visível na época. Pode ser que tivesse gente lá que genuinamente estava indignado com a corrupção. Mas as manifestações mudaram de caráter. Mudaram mesmo. Mudaram mesmo. Mudaram de um extremo para outro. E foi uma operação coordenada, não foi uma coisa espontânea, não. Era visível. Para nós que estamos acostumados com isso, a presença da polícia era muito visível. Teve gente que usou spray de pimenta contra a gente na manifestação. Isso aí é Da própria manifestação. coisa da polícia. Gente é paisana, né? Mas era a polícia. Entendi. Polícia do governo do estado. Então, pelo que você está dizendo aí, essa mudança de caráter da manifestação se dá pela alguém tentando, na verdade, o Estado ou a polícia, tentando, já que ia ter a manifestação, estava tentando desvirtuar e tirar o foco. Descredibilizar, né? Se a manifestação tivesse continuado como estava, a derrubada da Dilma não teria acontecido. Então, eles precisavam dar a volta na situação e mudar o caráter da manifestação. Eles transformaram uma manifestação que era contra o governo PSDB, o Alckmin, que comandava a polícia. Eles deram a impressão de que era uma manifestação vaga, patriótica, uma coisa assim, o que não era real. Mas essa manifestação tomou o Brasil todo, né? Por exemplo, nessa época eu estava no Rio de Janeiro. No Rio foi diferente. Como é que foi no Rio? No Rio, o movimento era dirigido por vários grupos pequenos anarquistas, né, eles eram contra todo mundo, contra o PMDB, contra o PT, contra tudo. Vocês devem se lembrar da figura daquela Sininho. Não lembro. Não. Era uma das pessoas que se destacava na manifestação, uma moça. Ela era bem anarquista. Em São Paulo não era assim. Em São Paulo, a esquerda, que são muitas organizações, é que estava comandando a manifestação num dado momento. Tá. No Rio não teve esse lance, esse movimento do Estado em transformar a manifestação, ou teve? Não, acho que não, porque houve a repressão, né? Mas o movimento nunca atingiu o nível que estava atingindo em São Paulo. Porque a gente tem que dimensionar os aspectos bem concretos. Você imagina, você tem uma manifestação hoje, termina a manifestação, alguém coloca uma atividade, um evento no Facebook. No dia seguinte tem 300 mil pessoas. O que você espera que vai acontecer? Uma manifestação gigantesca. Depois dessa manifestação gigantesca, o pessoal vai chamar outra manifestação. A polícia vai fugir da rua, não vai enfrentar. Tanto que a polícia não apareceu de farda, né? Devia ter, eu calculo, né, em números reais, porque quando se fala em manifestação tem muita fantasia. Coisa de umas 60 mil pessoas, que é uma manifestação gigantesca. É um estádio no Morumbi lotado. Uma coisa muito grande. Em 2013? Em 2013, em São Paulo. Entendi.